A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra. Eu preciso aprender muito da palavra ainda, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que que muda o nosso interior, e é através da palavra que nós somos libertos, porque a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a palavra de Deus que vai nos libertar de nós mesmos, dos nossos erros do passado. Eu quero ler hoje Mateus. Eu vou ler o versículo 1, depois eu vou ler o versículo 5 e 6. Então no versículo 1 está escrito assim: Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Então aqui no capítulo 1 de Mateus está contando sobre Jesus, está falando sobre Jesus. Primeiro sobre a descendência dele e depois, do 18 em diante, é sobre o nascimento dele. Então leiam em casa. Hoje eu vou falar um pouco mais específico sobre algumas personagens, mas leiam, é importante. É a palavra que nos liberta. Nós precisamos conhecer a palavra, eu também, cada dia mais. Então aqui está falando, né, dos descendentes, dos antepassados de Jesus. Mas eu quero ler o versículo 5 e o 6, que diz assim. O versículo 5. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Amém? Então, por enquanto, nós vamos ficar nesses versículos, mas depois eu vou citar mais alguns versículos. Mas o que eu quero dizer aqui sobre Raabe, Rute, Raabe, ela era uma prostituta, mas a partir do momento que ela decidiu, só de ouvir falar do Deus de Israel, ela decidiu no coração dela seguir este Deus, entregar a vida dela para esse Deus. Então, o que ficou no passado dela, porque ela vivia, né, para se manter, ela se prostituía. Mas quando ela decidiu por Deus, que queria Deus, ela mudou de vida. Deus mudou a vida dela, Deus mudou o futuro dela. E ela está aqui na linhagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Deus, ele dá ênfase em algumas mulheres na Bíblia, na verdade, bastante mulheres da Bíblia, mas hoje eu vou me atentar para Rute. Então, Rute, ela se casou com Boaz. Quem foi Boaz? Boaz era um homem, filho de uma ex-prostituta, mas que decidiu também seguir o Deus dos pais dele, porque a mãe dele se converteu e ficou firme ali, o pai dele já conhecia Deus, então eles ficaram firmes. Foi uma família que passou o ensinamento das coisas de Deus para esse filho. E em certo momento, acontecendo em paralelo, né? Mas eles não se conheciam. Então, enquanto Boaz crescia em uma cidade, junto com o povo de Deus, né? Em Israel, a Rute crescia em outro lugar. E aí Rute teve a vida dela, casou, né? E ela ficou viúva em determinado momento da vida dela. Mas o que eu quero dizer é que ela conheceu o Boaz depois que ela ficou viúva. Né? Aqui tá falando, né?
já tá falando dela junto com o Boaz, né? Mas ela conheceu o Boaz depois que ela ficou viúva, ela já era casada, ela casou, ela teve a vida dela. Ele, a Bíblia não fala, né, muito da vida dele antes de Ruth, da vida de Boaz. Mas a Ruth, ela ficou viúva, mas ela decidiu seguir a sogra dela. Então, na Bíblia fala, né, no livro de Ruth, tem tudo certinho. Leia também, porque eu quero atentar para alguns pontos aqui. E quando ela ficou viúva, ela decidiu voltar com a sogra dela, sair de Moabe, deixar o povo lá que fazia as coisas erradas, que não conhecia o Deus verdadeiro de Israel. Ela decidiu ficar com a sogra dela, porque a sogra dela tinha princípios, a sogra dela conhecia Deus, e Ruth aceitou esse Deus e quis seguir fielmente o Deus da sogra dela. E foi quando ela conheceu o Boaz. Aí tem todo, no livro de Ruth, tem todo o processo que ela passou para conhecer ele, né? Que ela foi pegar os trigo que caía da plantação dele, porque ele era o parente mais próximo. Mas eu vou me atentar para o que eu quero falar hoje com vocês, que foi no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: Boaz falando para Ruth, antes deles se casarem. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, Ruth, ela era uma mulher estrangeira, moabita, até então viúva, pobre, mas o Boaz, ele reconheceu que ela era uma mulher virtuosa, porque o que estava dentro dela era maior do que estava externamente. Então, o nosso passado não pode nos acusar mais. A Raabe, ela também teve um passado difícil de prostituta. Ruth teve um passado difícil de viuvez, de ter sido de uma linhagem, ter sido descendente do povo moabita. O povo moabita veio de um incesto de Ló com a filha. Nesse caso, o povo moabita com a filha mais velha e o povo amonita com a filha mais nova. Ruth veio desse povo, dessa linhagem, mas Deus escolheu Raabe, Deus escolheu Ruth para fazer parte da geração de Jesus Cristo. Deus, ele não discrimina as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não discrimina, ele transforma. Deus, quando entra em nossos corações, ele nos transforma. E o nosso passado fica só como um testemunho, mas não como acusação. Porque Ruth, ela nunca foi acusada. Muito pelo contrário, Boaz honrou ela e disse que toda a cidade, todo o povo iria conhecer, iria ficar sabendo que ela era mulher virtuosa. Ele amou essa mulher. Então, eu já falei, né? O povo moabita veio dessa linhagem de Ló com as filhas, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque a filha de Ló, a esposa de Ló, olhou para trás, virou uma estátua de sal, porque o coração dela estava ainda preso lá em Sodoma e Gomorra. Por inúmeros motivos, ela virou uma estátua de sal, e as filhas de Ló, pensando que não iria mais encontrar ninguém, se deitaram com o próprio pai. E aí veio essa nação dos moabitas, dos amonitas, que faziam tudo o que Deus abominava. Porque já começou errado de um incesto. E aí esse povo
Desse povo veio Ruth, mas ela não carregou dentro dela mais. Quando ela aceitou o Deus da sogra dela, Noemi, ela mudou o caminho dela, ela verdadeiramente se converteu. Ela não quis viver as práticas e a vida que aquele povo moabita vivia. E assim tem que ser conosco quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem um encontro real com Deus, quando a gente se converte verdadeiramente. Nós deixamos as práticas do passado, tudo que nos condenava, tudo que nós fazíamos errado. E ninguém mais pode te condenar pelo teu passado. O que importa é de hoje para frente. Aqui está o exemplo de Raabe. Aqui está o exemplo de Ruth. Em nenhum lugar da Bíblia, isso é interessante, em nenhum lugar da Bíblia é dito que Ruth era bonita, era muito linda. Porque na Bíblia, quando ela quer falar algo, ela está escrito pra gente. E na palavra está escrito que Sara, Rebeca, Raquel, a Abigail e as mulheres e as filhas de Jó eram bonitas, tinham beleza externa. Mas a palavra, ela não fala que Ruth tinha essa beleza externa. Pode ser que ela tinha sim, mas a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que tudo, o jeito que a Bíblia coloca sobre Ruth, né, o jeito que está escrito sobre Ruth, nós entendemos que ela tinha uma beleza interior, um espírito manso e tranquilo, despretensiosa, que fez ela se tornar a mulher virtuosa que Provérbios 31:10 fala. Então, tem pessoas que acham, porque lá em Provérbios 31:10 está escrito, né? Mulher virtuosa, quem achará? O Boaz achou. É a Ruth. E se o Boaz achou, é porque é possível ser mulher virtuosa, sim. A partir do momento que nós deixamos Deus entrar no nosso coração, transformar as nossas vidas, a partir do momento que a gente aceita e começa essa caminhada com o Senhor, deixando Ele nos lapidar, nos transformar, é possível porque Ruth deixou. Ruth é essa mulher virtuosa. E nós precisamos ser também. Então o Boaz achou a mulher virtuosa de Provérbios 31:10. E por que ela era essa mulher virtuosa? Ela foi considerada por Boaz, né, o futuro marido dela, como uma mulher virtuosa. Porque ela aceitou o evangelho que tinha sido pregado pela família e principalmente pela sogra dela e pela família que ela conviveu quando ela estava ainda casada, antes da viuvez, antes de conhecer o Boaz. Então ela deixou para trás os seus deuses, porque o povo moabita, eles são, digamos que politeístas, né? Adoram inúmeros deuses, adoram tudo, práticas erradas. Para começar, né? Ter começado pelo incesto, então já começou errado ali, aquele povo. E ela tinha também um coração disposto a aprender. Então ela foi aprendendo com a sogra dela. Por isso que ela quis ficar com a sogra dela, voltar para a terra da sogra dela, onde ela sabia que Deus estava. E lá ela conheceu Boaz, se casou e foi cuidada por esse marido. Ele a reconhecia como a mulher virtuosa e fez com que toda a cidade a conhecesse como a mulher virtuosa.
Na palavra tem um livro inteiro sobre Ruth, sobre a vida dela, falando sobre ela. Deus se importa com nós mulheres. E Deus, ele quer nos transformar, tirar os erros do passado, tirar a memória do passado, a culpa, tirar tudo que vem como acusação. Deus quer tirar de nós e fazer-nos como Raabe, fazer-nos como Ruth. Amém? Então, Jesus, ele é descendente de Ruth também, pois ela foi a bisavó do rei Davi. E Obed foi o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi, né? Por isso que a gente fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de nós. Então, Ruth nos ensina sobre a conversão. Ela se converteu ao Deus da sogra dela, ao Deus de Israel. Ela entendeu que era o único Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. Para nós, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Ruth nos ensina sobre a coragem. Ela teve coragem de abandonar tudo. Tudo que eu digo assim, as tradições dela, toda uma cultura que ela tinha, ela abandonou. E ela resolveu deixar tudo para trás e seguir a sogra dela, que estava voltando para Israel. Então ela teve que ter coragem. Coragem para começar a trabalhar no sol, no meio de um monte de homens que lá estavam. Porque na época eles falavam que era para deixar o que caía no chão da colheita, era para deixar para os órfãos, viúvas, para eles conseguirem, né, para os mais pobres, para eles conseguirem se manter. E Ruth teve coragem de ir lá. Ela não teve vergonha, não. Ela não achou que ela era, eu sou uma mulher, eu sou, vai ficar muito feio para mim. Não, ela teve coragem e foi lá enfrentar. Seja um sol forte, seja um trabalho duro, porque tinha que carregar nas costas o peso. Então, Ruth nos ensina também sobre a determinação. Ela estava determinada que ninguém tiraria ela do caminho de Deus. Que possamos ser assim, determinadas, que ninguém venha nos tirar do caminho do Senhor. Que ninguém venha tirar Jesus de nós. Ruth também nos ensina sobre a lealdade. Ela foi leal à sua sogra. E Ruth também nos ensina sobre a fidelidade. Ela foi fiel ao Deus dela. Porque ela não se entregou para Boaz antes de se casarem. Mesmo ela que já tinha sido casada, mesmo ele já tendo uma idade avançada, ela e o Boaz decidiram fazer tudo certo. Então a fidelidade, a fé ao Deus deles, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, fez com que eles tomassem todas as providências certas, sem pular etapas. Porque eles poderiam pensar, nós já somos adultos mesmos, vamos dormir junto, vamos fazer... Não, eles temiam a Deus e foram abençoados. A Ruth, ela era preciosa porque ela tinha valores internos. A Ruth, ela era confiável. Então a sogra dela confiava nela. Deus deu todas as instruções porque confiava que ela faria corretamente tudo que ela estava ensinando. Ela era confiável
porque Boaz confiou nela também. São atributos, são qualidades de uma mulher de Deus. Ruth, ela era trabalhadora. Ela não teve preguiça na hora de colocar a mão na massa, na hora de ir lá trabalhar duro no sol quente. Ela enfrentou. Ruth, ela era segura, porque ela sabia o Deus que ela estava servindo. Isso fez com que ela fosse segura nas convicções dela. Ela não deixou o passado dela destruir ela. Ruth, ela era educada, equilibrada, porque a sogra dela deu todas as instruções de como ela deveria agir com o Boaz antes de se casar, de acordo com tudo que era feito em Israel. Então eles tinham todos os processos, né, dela se casar com ele, que era o parente mais próximo, mas ele viu que ela tinha outro parente mais próximo, mas esse outro tinha que querer. Então eles fizeram tudo de acordo com o que eles haviam aprendido. Então eles fizeram tudo da forma correta. Então ela era uma mulher exemplar. Ela não ficou ali chorando as mágoas, chorando. Ah, o marido dela, né? O antigo marido dela, ela ficou viúva, mas ela decidiu enfrentar, levantar a cabeça, enfrentar e buscar, porque ela ela tinha fé em um Deus que pode mudar toda a situação. É nesse Deus que nós precisamos acreditar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então nós precisamos levantar. Acontece coisas ruins? Sim, acontece nas nossas vidas. Aconteceu com Ruth, ela ficou viúva sem ter filhos ainda. Ela deve ter ficado casada ali um pouco tempo e já ficou viúva e não tinha descendentes, né? Não tinha herdeiro. E ela se viu numa situação difícil, passando fome com a sogra, dificuldade. Mas ela não desistiu, porque ela tinha fé e ela sabia que Deus não ia abandonar. Assim nós temos que ser, firmes em Deus, sabendo que Deus não vai nos abandonar. Então tem um pastor que disse uma frase que eu achei muito bonita, que eu vou dizer aqui para vocês, que ele falou assim: mais importante do que ser aplaudida na terra é ser aprovada por Deus. Então muitas vezes nós queremos aplausos aqui na terra. Será que Ruth teve esses aplausos? Será que Raabe teve esses aplausos? Elas estavam fixadas com foco na vontade de Deus para trilhar o caminho que Deus tinha preparado para elas. Porque elas se converteram, abandonou o passado, que Jesus nos ensina isso. Se você peca, então Ele te perdoa, né? Tendo arrependimento, pede perdão, Ele te perdoa. Mas não peques mais. Então, Raabe fez isso. Ela era prostituta, ela se arrependeu, pediu perdão e seguiu o Deus de Israel. Acabou a vida dela de prostituição. Ela começou a ter uma vida com Deus. A família dela foi de Deus. Raabe, ela ensinou Boaz sobre as coisas de Deus. Ensinou seu filho. E depois o seu filho recebeu Ruth como esposa. Ruth não sendo do povo de Deus. Ruth sendo do povo estrangeiro.
Mas a mesma coisa, Ruth decidiu que ela não iria fazer o que o povo dela, moabita, fazia. Ruth decidiu que iria seguir ao Deus de Israel e assim ela fez. Errar? Sempre nós vamos errar. Mas o que Jesus fala é: abandona o seu pecado e não peques mais nisso. Então, a partir do momento que nós identificamos um erro, um pecado em nós, nós precisamos pedir perdão para Deus, né? Nos arrepender, pedir perdão e não praticar mais. Então, qual é o seu problema? Se é a pornografia, por exemplo, né, que é um pecado que dá para ser oculto, né, dá para ser escondido da sociedade. Se é esse pecado, abandona. Se arrependa, porque é errado. Se arrependa, peça perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Mas não peques mais nisso. Deixa isso. Abandona essa prática. É isso que o Senhor fala. Porque não dá para ficar, eu já falei um outro vídeo, né, em outro vídeo, não dá para ficar errando sempre o mesmo erro, o mesmo pecado. Ou a gente acha que Deus brinca de ser Deus. Então aqui nós temos o exemplo da Raabe, o exemplo da Ruth. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele honra as mulheres. Porque Ele coloca o nome aqui, ó, das mulheres que fizeram parte. E tem outras mais. É que hoje eu queria falar de Ruth. Então Deus, Ele honra, Deus ama as mulheres. Mas o que Deus quer de nós é a conversão de coração verdadeira. Se você está indo por um caminho aqui, ó, que não é o caminho de Deus, se converte, vira e vai pelo caminho do Senhor. Vai para Jesus. A nossa vida tem que estar focada em Jesus, apontada para Cristo. É Ele que dá a salvação. É Jesus. Agora, dizer que é impossível sermos uma mulher virtuosa, não é impossível, porque Ruth foi. Então, a mulher de Provérbios 31:10, ela existe. E nós podemos ser ela. É só entregarmos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor e continuar a nossa caminhada todos os dias, abrindo mão da nossa carne, muitas vezes engolindo coisas quando a vontade é de se irar, mas aí a gente pensa, aí o Espírito Santo vem com a mansidão, com o domínio próprio, aí o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas dá para ser uma mulher virtuosa. Amém? Então que você fique com esta palavra hoje e que você tenha a vontade de ler a palavra. Eu comecei lendo Mateus, né? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Continua lendo um capítulo por dia e você vai ser grandemente abençoada, porque a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer cada dia mais sobre Deus, sobre a palavra. Eu também preciso muito. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Eu estarei orando. Se você quiser alguma oração específica, pode mandar no comentário aí, que daí eu vou colocar diante do Senhor, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Seja como Ruth, mulher. Seja como Boaz, homem. Amém? A paz.